Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Guit Web Code. Pessoal, sejam todos bem-vindos, tá bom? Sinta-se à vontade aí, prepara a sua xícara de café, vamos codar comigo, tá? Então vamos lá prosseguir aqui com o nosso curso de JavaScript, tá? Então, bacana, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre objetos, certo? A gente viu algumas formas da gente usar objeto aqui, tá? Como criar um objeto, acessar as propriedades do objeto, tá? Mas, bacana, vamos lá. A gente vai abordar hoje aqui, tá? Outro carinha que é muito importante também, mas muito importante como objeto, vamos dizer assim, tá? Apesar de o que eu vou falar aqui, ou seja, array, a gente vai falar sobre array, apesar de array ser objeto em JavaScript, tá? Lembra que eu falei que tudo que não é do tipo primitivo em JavaScript é objeto, tá? Mas o array ele é muito importante, mas muito importante mesmo em um desenvolvimento de software, tá? Então, bacana, vamos lá. Eu vou colocar um comentáriozinho aqui, tá? E vou colocar arrays em JavaScript. Ok, bacana. Então vamos começar aqui. Mas você pode me perguntar, o que é array, tá? Então vamos lá. Ou seja, em JavaScript, tá? Um array é uma coleção ordenada de valores, certo? Ou seja, que pode ser de qualquer tipo. Os valores dentro de um array são chamados de elementos, tá? Ou seja, e cada elemento desse aqui, tá, pessoal? Ele tem um índice, certo? Ou seja, cada elemento que a gente vai colocar dentro de um array, ele tem um índice, tá? Ou seja, o início dele ali, tá? Beleza. Ou seja, pode ser um tipo, qualquer tipo, igualmente o objeto. Você pode colocar ali tipo string, tipo number, boolean, tá? E aqui também, no array, você pode usar assim, tá? E cada índice desse aqui, tá? Indica a sua posição dentro do array, tá? Então, vamos fazer isso aqui. Então, como que a gente cria um array, tá, em JavaScript? A gente já aprendeu como criar um objeto, tá? Primeiro, vamos comentar aqui, pessoal, esse código aqui, ó, tá, da aula passada, para não sujar o nosso console lá, tá? Pra gente não se perder lá, beleza? Então, a gente aprendeu como criar um objeto, certo? A gente cria aqui, coloca objeto, tá? O nome do objeto, tá? Apenas aqui eu tô fazendo uma demonstração aqui, tá? Você pode colocar o nome do objeto, claro, que faz sentido. Beleza? Um array, ele é semelhante, só que o array a gente usa colchetes, tá? Então, isso aqui quando a gente quer usar criar um array, a gente usa colchete, tá? Então, um exemplo aqui, ó. Eu vou colocar aqui const, eu vou colocar a arr, tá? Para não dar conflito aqui. A arr vai receber e aqui eu coloco um colchete, tá? Então, significa que aqui é o seguinte, eu acabei de criar um array, tá? Então, é assim que a gente cria um array, tá? Isso se chama array literal. Claro que tem outras formas, assim como em objetos, da gente criar objetos, tá? A gente tem outras formas também de criar array. Beleza. Só lembrando que o array, tá? O array, ele aceita vários tipos, tá? De dados dentro dele, tá? Um exemplo, você pode colocar aqui string, tá? Que entre aspas. Você pode colocar aqui valores do tipo boolean, tá? Então, você pode colocar aqui um true, tá? Opa, um true. Você pode colocar aqui também outro objeto, um objeto aqui dentro, ou seja, você pode usar objetos, tá? Dentro de array e você pode usar array dentro de array, tá bom? É bizarro, mas é isso aí, tá? Você pode colocar aqui também, ó, um array dentro de array ainda, tá? Você pode colocar aqui, ó, números do tipo número e qualquer tipo de você pode colocar aqui, tá? Qualquer tipo de dado aqui você pode colocar dentro de um array. Mas bacana, um ponto principal aqui, antes da gente iniciar, que você precisa entender, tá? É que, como a gente viu, tá? Cada elemento de um array, ele tem um índice associado, tá bom? Que é um número inteiro que indica a posição, tá? Dentro do array, certo? Então, é o seguinte, perceba que cada elemento desse aqui, ele tem uma posição dentro do meu array. Ou seja, ele tem um índice, tá? Ou seja, um índice é um começo, certo? Só que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, que em array, apesar de aqui, ó, vamos contar quantos elementos a gente tem no nosso array. A gente tem um string, tá? Eu vou até colocar aqui, ó, string, tá? Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elementos aqui. Só que esses elementos, a gente não conta eles, o índice dele não começa aqui, ó, do 1, 2, 3, 4, 5. Ele começa do 0. Certo? Então, isso aqui é muito importante, mas muito importante mesmo, tá? Você saber disso aqui, tá bom? Porque às vezes você está tentando acessar um índice de um array, começando com 1, então você vai ter problema ali no seu resultado, certo? Então, isso é muito importante. Então,
é assim que funciona, ó. Eu vou começar aqui embaixo mesmo, tá? Então, aqui ele começa com 0, certo? Imagina que aí é 0, o índice 0. Aí aqui é o 1, tá? Eu vou colocar aqui, ó, em comentário, tá? Porque não vai dar erro, tá? Então, o importante é vocês entenderem, tá? Então, meu primeiro elemento, ele começa do índice 0, certo? O meu segundo elemento, ele começa no índice 1, tá? O meu terceiro elemento, ele começa no índice... no índice 2, tá? Então ele é do índice 2. Aqui, ó, índice 3, tá? Depois eu vou organizar. E 4. Agora, perceba que doideira, né? Deixa eu dar uma afastada aqui, só pra ficar mais legal a nosso melhor entendimento aqui, compreensão, tá? Ok, então é assim que funciona o índice, tá? Então eu tenho em elemento, eu tenho 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Só que em array você não começa do 1, você começa do 0. Então significa que o primeiro é 0, o segundo é 1, o terceiro é 2, o quarto é 3 e o quinto é 4, tá? Que bizarro, né? Então 0, 1, 2, 3. Um exemplo, se você for acessar aqui o primeiro elemento do meu array, você não pode colocar no índice 1, você tem que colocar no índice 0 para ter o resultado do elemento 1 dentro do meu array, tá bom? Então isso aqui era o que eu queria deixar aqui bem claro, tá bom? Para você, tá? Para você não ter problema na hora de exibir os resultados, tá? Do que você tá fazendo, tá bom? Então, beleza. Então, como a gente falou, a gente pode usar vários tipos aqui, tá? De dados dentro de um objeto, tá bom? Agora a pergunta é, tá? Como que a gente acessa esses elementos, tá? Aí você me pergunta, por que eu aprendi em objeto, tá? Em objeto a gente pega o nome do objeto, ponto, a propriedade, tá bom? Ou outra forma, é o objeto, só que usando ali colchetes, tá? Para acessar os resultados. No array, tá? Como a gente falou, para a gente acessar valores de array, tá? Elementos de array, é por índice, tá? Então, por isso... tem esses índices aqui, tá? A gente acabou de falar aqui, tá? Cada elemento desse aqui, ele tem um índice, tá? Então, a gente não acessa, por exemplo, array.string, array.true, array... Por quê? Isso aqui não são propriedades, tá? Isso aqui são elementos, tá? Então, essa é a diferença. Então, vamos aprender como a gente consegue acessar os elementos de um array, certo? Então, vamos lá. Eu vou aqui usar o meu console aqui para melhor entendimento. Depois a gente grava, tá? Essa variável aqui em outra... Esse array em outra variável, tá? Mas beleza, então a gente vai fazer o seguinte, ó. Console.log. Se eu fazer aqui, ó, arr, eu vou pegar todos os meus elementos, tá? Então eu vou imprimir no meu console todos os meus elementos, certo? Beleza. Então vamos ver isso aqui no meu console, tá? Então, se eu for vir aqui, ó, como eu acabei de falar, eu tenho aqui, ó, eu tenho 5 elementos, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5. Até aqui tudo bem, eu tenho 5 elementos aqui. Então, o primeiro é string, o segundo é true, do tipo boolean, o terceiro é um objeto, o quarto é um array, tá? O quinto é um número, certo? Bacana. Agora, suponha que eu quero acessar um elemento específico. Então, como que a gente faz isso aqui? Então, beleza, aqui a gente acabou de mostrar todos os nossos elementos. Agora, imagine que eu quero acessar o meu primeiro elemento, tá? Então, beleza, aí você diz, é simples, tá? Imagine que você não saiba que existe isso aqui, tá? Imagine que você não sabia que os elementos tinham o índice, começava pelo índice 0. Aí você, beleza, então eu vou fazer assim, ó. Array.string. Se você for prestar atenção, a diferença do objeto é que ele nem mostra .string, .true, tal, nem tanto faz aqui. Então, não é assim que você acessa. Então, você acessa por índice. Só que índice, para você acessar um índice, você usa o colchetes. Aí você diz, como assim? Agora complicou. Não, assim, ó. Então imagine que você quer pegar esse aqui, ó, tá? Esse primeiro elemento. Então você coloca arr aqui, ó, que é o nome do meu array, tá? Da minha variável que está recebendo o meu array, certo? Constante, na verdade. Aí você abre colchetes. Por quê? Chaves, para você acessar por índice, você tem que colocar colchetes aqui, tá? Então, para você acessar por número, por índice, tá? Então, como que você faz aqui?
Lembra que a gente acabou de ver aqui, ó, o índice 0. Se eu quiser acessar o primeiro elemento, eu acesso pelo índice. Então, beleza. Só que imagine que você não sabia que nos elementos você começava para acessar os índices pelo 0, certo? Imagine que você não sabia disso aqui, tá? Deixa eu tirar esse espaço aqui. Tá? Aí você fazia, beleza, então eu vou começar pelo índice 1. Então você fez isso aqui, ó, AR no índice 1, pensando que vai acessar a string. Só que não. Por quê? A minha string, o meu elemento string aqui, o índice dele é 0. Então, nesse caso, se eu estou colocando no índice 1, eu estou acessando true. Se a gente for ver lá no meu console, olha o que, é que a gente está acessando. True. Lembra que eu falei para vocês? Ó? Então, tá vendo como é verdadeiro isso aqui? Então, eu estou acessando, eu estou pensando que estou acessando o meu primeiro elemento, só que eu estou acessando o segundo elemento, porque os elementos eles começam no índice 0. Agora, se eu quiser acessar o meu primeiro elemento, eu tenho que colocar aqui, ó, no índice 0, tá? Mas só para ficar claro, para você acessar um elemento, de novo aqui, ó, para você acessar um elemento de array, você coloca entre colchetes. Então você pega o nome do seu array, no caso ARR, abre colchetes e aqui o índice 0 ou 1, 2 ou 1 ou 4 ou 5, o tamanho do seu array, não interessa, tá? Então é assim que você acessa, por índice, diferente de objeto. Objeto você acessa os valores através das propriedades, tá? Já no array é diferente, tá? No array você acessa através de índice. Então, ARR no índice 0. Por quê? ARR no índice 0, aqui, ó, tá? Então, eu devo imprimir no meu console isso aqui, ó, string, tá? Então, vamos ver o resultado. E eu tenho um string. Agora, imagine que você quer acessar o meu segundo elemento, que no caso é true, tá? Então, você faz o seguinte, console.log, tá? .log, ARR, no índice, tá? No índice 1. Agora sim, você está acessando aqui o true, certo? Beleza. Agora, console.log, ARR, no índice 2. Então, quem que você está acessando? Então, 0. Nunca esqueça disso aqui, pelo amor de Deus, tá? Aqui, array, o índice começa pelo 0. 0, 1, 2. Agora, no 2 aqui, ó, perceba que eu estou acessando agora aqui o meu objeto, tá? No 3, eu estou acessando outro array, tá? Então, console.log, ARR, no índice 3, tá? Agora, eu vou acessar o meu console.log ARR no índice. Aqui eu coloquei 3, 4. No índice 4. 1, 2, 3, 4, 5. Tem mais um ainda pra gente acessar, tá? Então, console.log ARR no índice 5. Perceba, pessoal, que tem um pouquinho de aparência você acessando o objeto usando colchetes, tá? Só que você colocava entre aspas assim, ó, tá? Então aqui eu não tô conseguindo mais acessar por índice, porque aqui não é do tipo number, e sim do tipo string, tá? Então isso aqui me daria um erro. Então eu tenho que acessar no índice 0, que é do tipo number, tá? Índices são do tipo numérico, tá bom? Então agora aqui sim eu vou imprimir todas as minhas string. Só que para ficar interessante, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar uma string, tá? Igualmente a gente usou no objeto na aula passada, uma string antes de cada array, tá? Elementos, para me dizer quem é aqui. Então, eu vou colocar aqui, ó. Porque se eu tô acessando o meu índice 0, vai mostrar no meu console string. Só que aqui eu vou colocar aqui, ó. No índice 0, aqui sim é string, tá? No índice 0, vou fazer o seguinte. No índice 1, no índice 2, no índice 3, no índice 4, no índice 5. Então, o que é que eu estou fazendo aqui, pessoal? Imagine, ó, esquece isso aqui, ó, esses que eu coloquei aqui. Ó. Então, eu estou acessando o meu primeiro elemento aqui. Só que lá, se eu não se eu colocar do jeito aqui, tá certo, tá certinho, tá? É o resultado que a gente quer. Só que vai mostrar aqui, ó, string true. Só que aqui eu coloquei isso aqui para mim saber, para mim mostrar, ficar melhor no console, que em qual índice cada elemento pertence, tá? Então, vamos ver isso aqui. Se eu for ver aqui, ó, string é no índice 0, true no índice 1, 2 no objeto, 3 no array, tá? Opa, no array, 4, e aqui deu undefined, o 5.
Deixa eu tirar isso aqui, ó. Deixa eu tirar esse 5 aqui pra me ver. Agora sim, tá certo. É porque eu tava colocando algo que não precisa aqui, tá? Porque começa dos índices. Os meus índices vai até no 4, certo? Os meus elementos que vão até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Só que meus índices é até 4, porque o 1, eu não começo do 1, eu começo do 0. Então diminui o 1. 0, 1, 2, 3, 4, tá? Então, se a gente for ver isso aqui, ó. Eu tenho no meu índice, na minha string, começa no índice 0. No meu true, no índice 1, 2, 3 e 4. E assim vai, tá bom? Então, é assim que funciona, tá? Agora, tem um desafio aqui pra nós resolver, tá bom? Que é bem complexo um pouquinho pra início, tá? Mas isso é bom que é pra a gente já começar a se acostumar, tá? Beleza. Que é o seguinte, imagine que eu criei aqui, ó. Eu vou apagar tudo isso aqui, ó. O que é que eu vou fazer aqui, ó? O que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou colocar, ó. Vou colocar usando o let, tá? Então eu vou colocar let arr, tá? Vai receber um array, tá? Só que nesse array, eu vou colocar outro array dentro dele, tá? Então, ó, beleza. Então, aqui tá a pergunta. Vamos começar devagarzinho, tá? Como que você... Porque é o seguinte, esse array, tá? Ele tá dentro desse array principal. Ó, um exemplo. Eu criei um array vazio. Só no momento que eu coloco qualquer elemento, não importa o tipo, tá? Eu posso até o objeto aqui, ele já tem um índice, certo? Então, se eu colocar um array aqui, ó, então eu já tenho um índice, ou seja, 0, tá? É tanto que se eu colocar um console.log arr no índice 0, vai mostrar para mim um array. Porque, ó, eu estou usando um array dentro de array. Isso aqui é muito importante, tá? Esse quebra-cabeça aqui, tá? Lá na frente vai fazer sentido. Então, eu tenho o meu array no índice 0, certo? Ou seja, array, para mim falar o índice, eu tenho que colocar o índice dentro de array. Então, na sua cabeça embolou, né? Por quê? Eu criei um array, coloquei outro array dentro. Só que imagine que esse array que está aqui dentro agora, ele agora é um elemento. Só que array, mas ele é um elemento. Tá? E ele está no índice do array principal, do array pai, ele está no índice 0. Então, eu estou acessando array, eu estou acessando meu array aqui, ó, no índice 0, que vai imprimir para mim esse array que está dentro. Se a gente for no nosso console, olha o que, é que a gente tem aqui, ó. Eu tenho um array vazio, ó. Tá, ó, tem um array vazio, ó, aqui, ó, até o tamanho dele aqui, ó, length 0. Então, eu tenho um array vazio, certo? Bacana. Até aí, tudo bem. Só que eu vou complicar mais um pouquinho, tá? Eu vou complicar. Dentro desse array, no índice 0 que eu criei, eu vou colocar outro elemento, tá? Então, elemento dentro de elemento. Isso aqui é como se fosse um encadeamento. Eu vou colocar um número 1. Agora, o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Eu peguei o meu array pai aqui, certo? Dentro, eu coloquei um elemento array. E eu estou acessando esse elemento array no índice 0, tá? Vamos ver no nosso console. Agora, você vê que eu tenho um array com um elemento 1, tá? Então, dentro desse array tem um elemento array, que dentro desse elemento array tem um elemento 1. Bacana? Agora complicou, né? Mas tudo bem, a gente vai dar certo. Isso aqui é muito importante, certo? Mas beleza. Só que aqui ainda dentro desse array filho aqui, eu vou colocar um objeto, tá? Mas bacana, eu vou ser bonzinho pra você. Pra não complicar muito sua cabeça, eu vou pegar esse array aqui, filho aqui, esse elemento aqui, e vou jogar ele lá fora. Então aqui, imagina que eu estou criando um array normal. Igualmente a gente viu agora há pouco, que a gente criou um array, colocou string, colocou um objeto, colocou um array, tá bom? Então bacana. Então eu tenho esse array aqui, ó, certo? Eu não atribuo ele a uma variável, mas sem problema. Então eu tenho um array que dentro tem um elemento do tipo número, certo? Tem um objeto, beleza? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar simplesmente esse array que eu criei aqui e vou jogar dentro desse outro array, tá? Então, como que eu faço? Eu vou pegar ele, tá? Só para simplificar um pouquinho, tá? E vou jogar aqui para dentro. Agora, eu tenho um array pai, que dentro tem um array, tá? Que agora esse array aqui, ele é elemento desse array pai. Só que dentro desse elemento aqui, filho, ele tem outros elementos. Então, esses elementos que estão aqui dentro seria neto, tá? Desse array pai aqui, tá? Então, vem a pergunta, como que eu acesso o índice, esse 1 aqui, ó, que está dentro desse elemento filho do array pai? Então, a gente faz assim, ó. Então, eu poderia colocar arr no índice, agora vamos lá. Ó, vamos lá.
eu quero pegar esse 1 aqui, ó. Beleza? Que tá dentro desse elemento filho do array pai. Bacana? Complicou um pouquinho, mas a gente vai entender. Isso aqui é muito importante, tá bom? Então, bacana. Então, array no índice 0, certo? Então, eu vou colocar no índice 0. Então, significa que eu tô acessando esse array aqui, o todo. Esse elemento filho aqui, esse array, tá? Bacana. Só que eu quero acessar, porque do array que tá aqui, ó, se eu colocar no meu console, vai mostrar pra mim os meus dois elementos que estão dentro do array filho. Quer ver, ó? Então, tá aqui, isso, eu não quero isso. Eu quero apenas mostrar o número 1. Tá? Porque você vê, ó, eu estou acessando o meu array filho, que dentro tem um elemento do tipo número e um objeto, certo? Ok. Só que eu quero acessar um valor específico. Então, é simples. Então, eu faço o seguinte, ó, eu vou acessar array no índice 0, eu estou acessando esse array filho. No índice, agora sim, eu vou cair para dentro dos elementos aqui, ó, tá? Dentro do array filho. Só que cada elemento que está dentro desse array filho, ele tem um índice também. Então, array no índice 0, eu vou pegar esse array filho, no índice, aí para acessar índice a gente coloca o quê? Colchetes. No índice 0. Por quê? Esse meu 1 aqui, eu não começo 1, 2, não, ele está no índice 0. Então, se eu for no meu console, eu tenho o número 1. Tá vendo que interessante? Bacana. Ok. Agora, eu quero acessar não mais esse número 1, eu quero acessar o meu objeto. Então, como que eu faço? Agora sim, eu tiro o 0, por quê? Agora ele está no índice 0, 1 do objeto, ou do array filho, certo? Então eu coloco no índice 1, tá? Então, bacana. Então, o que eu estou fazendo é como se eu tivesse fazendo o seguinte, ó. Eu vou criar um array, tá? Vou colocar 1, vírgula e um objeto. Vírgula e um objeto. E vou acessar esse array. Então, se eu der um console.log, é como se eu estivesse fazendo assim, ó. Imagina, esquece esse que a gente criou aqui, ó. Esquece isso aqui, ó, por enquanto, tá? Então, para mim acessar esse segundo elemento, então, eu faria o nome da minha variável aqui, tá? Eu ia colocar, eu vou até colocar const AR, só colocar assim, vai receber. Então, para mim acessar o meu elemento de objeto no índice dele, então, 0, 1. Ele está no índice 1. Então, eu faria assim, ó. AR, que aqui é só R, no índice 1. Então, eu vou acessar meu objeto. Qual a diferença desse outro resultado aqui? A diferença é que esse array aqui, ó, ele está dentro de outro array. Então, a gente primeiro acessa o primeiro array, o array pai, no índice que se encontra o array filho, tá? Com o índice dos elementos que está dentro desse array filho, tá bom? Então, é assim que a gente faz. Então, eu vou pegar no índice 1, se eu fazer isso aqui, eu vou acessar meu objeto. Então, ARR, no índice 0 é esse objeto, ou esse array filho, no índice 1. O índice agora, eu caí para dentro dos elementos do array filho. No índice 0 é 1 e no índice 1 é o objeto. Então, se a gente for ver isso aqui, eu tenho aqui o meu objeto no índice 1, ó, tá vendo? Ó, o meu objeto. Agora eu vou complicar mais um pouco. Dentro desse objeto, eu vou colocar propriedades. Quem lembra propriedades, como se cria um objeto, a gente faz o seguinte, ó, const, ou let, tá? Let, só para frisar aqui um pouquinho, tá? Para você relembrar. Let obj, tá? Vai receber um objeto assim, né? Como que a gente coloca propriedades? Imagina, eu vou colocar uma propriedade x, tá? Então, esse x vai receber P1, que é de propriedade 1, tá? Vírgula, se eu quero colocar outra propriedade, x, y. Agora eu vou colocar y, que vai ter a propriedade P2, tá? Então, isso aqui significa que P1 é a propriedade 1 e 2. Só que vamos quebrar, assim, ó, linha, para não complicar. Pronto. Então, foi assim que a gente aprendeu a criar um objeto, tá? Quem lembra aqui, ó, a gente coloca o nome do objeto, abre chaves e dentro coloca as propriedades. Para mim acessar essa propriedade 1, eu pego o meu objeto, ponto, a minha propriedade, certo? Então, beleza, é assim que faz. Então, aqui é semelhante à mesma coisa, só que vai complicar um pouco, tá? Então, como é que a gente faz? Aqui dentro desse objeto aqui, ó, eu vou colocar propriedades. Então, o que é que eu vou fazer? X vai receber P1, vou colocar assim, vou até apagar isso daqui, eu vou comentar, na verdade, tá? Vou comentar que a gente vai usar ele mais na frente. Beleza. Eu vou colocar, por enquanto, uma propriedade só, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui agora? Agora vai complicar, ó. Eu peguei, eu tô acessando o meu array principal, tá? O meu array pai, no índice 0. No índice 0 tem um array,
certo? Beleza. Então, no índice 0 é isso aqui, ó. Só que esse array eu quero acessar agora o elemento dele no índice. Então, eu estou acessando o índice 1. Quem é o índice 1? É o meu objeto. Só que agora eu quero acessar a propriedade desse objeto. Agora ferrou, né? Então, como é que a gente faz? Eu vou pegar no índice 1, certo? Que é o meu objeto. E aqui eu vou colocar ponto a propriedade. Que lembra, para acessar uma propriedade, a gente pode usar usando colchetes, tá? Ou ponto. Mas aqui a gente vai acessar por ponto. Então, eu estou acessando o meu array filho no índice 1, que no índice 1 é o meu objeto, ponto, o objeto que tem dentro, a propriedade que tem dentro, que no caso é x. Então, ponto x. Agora, se eu for ver isso aqui, eu tenho aqui, ó, P1 imprimido no console. Se a gente for ver isso aqui, eu tenho um P1. Ó, que interessante. Vamos complicar mais um pouco. Vamos colocar agora outra propriedade, certo? Então, vou colocar aqui, ó, vírgula, que lembra, a cada final de uma propriedade, se você quer adicionar outra propriedade, é por vírgula. Então, aqui, ó, vírgula, y, eu vou usar y, que vai ter agora P2, que é propriedade 2, tá? Para mim acessar agora isso aqui, porque aqui, se eu for aqui no meu console, eu só estou acessando uma propriedade P1. Para mim acessar a propriedade 2, como é que eu faço? Aí você diz, eu não faço a mínima ideia. Então, você vai fazer o seguinte, uma das formas que você pode fazer é o seguinte, você vai pegar o seu ARR novamente, então, meu ARR, vou colocar ARR mais, coloco mais aqui, tá, para um pouquinho, ARR, certo? No índice 0, por que no índice 0? É o meu array aqui, ó, tô pegando o meu array filho. Agora, no índice 0, no índice 1, por que 1? Agora é o meu objeto, no índice 1, certo? Agora, ponto y, ó, ponto y. Agora sim, eu vou ter meus duas propriedades, os valores das minhas duas propriedades, tá? Então, ó, P1 e P2, tá? Só lembrando que aqui eu posso colocar, como eu estou concatenando aqui, eu posso colocar mais aqui, ó, tá? Eu sei que aqui vai complicar um pouquinho, tá? Mas bacana. No começo é assim mesmo, tá? Então, P1, P2. Essa é uma das formas, tá? Tem várias outras formas da gente acessar, tá? Mas, por enquanto, a gente vai deixar essa daqui, certo? Ou então, você poderia, se você vai complicar um pouco aqui pra você, ó, faz o seguinte, ó. Ponto X aqui, ó, pra não complicar, ó. Por enquanto, a gente vai acessar essa daqui, tá? Aí, pra você acessar o outro propriedade, você pode usar também outro console.log. Console.log, tá? Eu vou acessar quem? Meu ARR, que é o meu array, no índice 0. Quem é o índice 0? O meu primeiro array aqui, tá? Beleza? No índice 1, que agora eu vou acessar o meu objeto do meu array filho, do meu array pai, ponto y. Então, no meu y, eu tenho o meu resultado de P2, que é aqui, ó, esse aqui, ó. Se a gente for no nosso console, eu tenho um P1, P2. Bacana? Então, propriedade 1, propriedade 2, tá bom? Então, você viu que é bem interessante isso aqui? Isso aqui, para início, é complicado um pouquinho, tá, pessoal? Eu sei que eu exagerei um pouquinho aqui, tá? Mas é importante você colocar a sua cabeça um pouquinho para funcionar, porque se for só coisa muito simples, você vai ficar enganchado, tá? Em coisa simples, tá? Então, isso aqui é um exemplo interessante. Eu posso ainda colocar mais complexidade aqui, tá? Ou seja, eu tenho esse array aqui, ó, esse elemento. Então, isso aqui é um único elemento dentro do meu array pai, que dentro desse elemento filho aqui tem outros elementos. E assim eu posso ir encadeando, sabe? Fazendo um encadeamento, tá? Então, imagine que aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Eu tô no meu array pai, tá? Que eu tenho um elemento, que é um outro array, que dentro tem outros elementos. Só que aqui agora, o que é que eu vou fazer? Eu posso criar outro objeto, eu posso criar outro array, eu posso criar outra string, eu posso criar o que eu quiser aqui, tá bom? Então, para você ver como é interessante, ó, eu vou colocar aqui um segundo elemento, tá? Sempre por vírgula, ó, tá? Ou seja, cada vez que, tá? Toda vez que você for criando um array, tá? A vai receber um array. Então, se você colocar, ó, 1,2,3,4,5, você vai colocando vírgula, tá? Então, aqui eu coloquei só tipo número, mas você pode colocar tipo string, vários tipos que você quiser. Então, se aqui eu coloquei dentro do meu array pai aqui um array filho aqui, tá? Um elemento, então, se eu quero colocar outro elemento, eu coloco vírgula, tá? Então, eu vou colocar elementos de um array, tá? Então, você vê aqui. Agora, se eu quiser acessar esse elemento aqui, ó. Então, como é que eu faço?
Então eu vou fazer o seguinte, ó, console.log arr. Agora perceba aqui uma coisa, que eu não quero mais acessar o meu primeiro elemento aqui, ó. Quem é o meu primeiro elemento? É o meu array. Eu não quero mais acessar o meu array. Então, eu não posso mais acessar do índice 0, porque o índice 0 pertence ao meu array. Eu quero acessar no meu índice 1, porque o meu índice 1 agora é minha string aqui, ó, tá? É uma string aqui, ó. Então, no índice 1, tá? Então, se eu fazer isso aqui, agora sim, eu vou acessar não mais o meu array, tá? Então, simplesmente eu coloco no índice 1, então, meu elemento que vai imprimir para mim esse texto. E se eu for ver aqui, ó, elemento de um array, beleza? Ok, eu conversei demais, tá? Mas vamos para outra coisa interessante aqui, que é o seguinte: eu posso saber, assim como o objeto tem uma propriedade chamada length, eu posso saber o valor, tá? O tamanho do meu array. Claro que tem mais alguma coisa, só que é mais avançado, que a gente vai falar mais no decorrer do curso, tá? Que é o seguinte, se eu fazer o seguinte, ó, eu vou atribuir agora o meu array dentro de em outra variável, tá? Então, let tamanho, colocar português mesmo, tamanho vai receber arr. Agora eu tô acessando aqui, ó, o meu array aqui, ó, eu quero saber o tamanho dele, ponto length, tá? Então essa é a propriedade, tá? Agora para mim acessar o meu resultado aqui, tamanho, tá? Que esse tamanho tá recebendo o tamanho do meu array aqui, tá? Então eu faço console.log tamanho. Então, tamanho, ok. Se eu for no meu console, eu tenho aqui 2. Aí você diz, eita, agora ferrou. 2? Como assim 2? Aí você na sua cabeça vai pensar o seguinte, como aqui o tanto de coisa que tem aqui dentro desse array é o seguinte, porque uma string, como a gente viu lá na aula de string, a gente criou uma string grande. Então, como é uma cadeia de caractere, tá? Então o meu length vai contar cada caractere dentro de uma string. Já no array, ele conta os elementos. Então, aqui dentro, eu tenho apenas 2 elementos. Então, eu tenho um elemento 1, tá? Que no caso é o meu primeiro array aqui. Só que se a gente for contar, tem que contar do 0, tá? 0, 1. Só que aqui tem 2 elementos. Primeiro e o segundo é uma string, tá? Então, por isso que ele vai mostrar para mim o tamanho, tá? Do meu array é 2, por quê? Eu tenho 2 elementos. Então, ele mostrou aqui, ó, 2 elementos, tá? Então, só aí para não confundir, beleza? Tem outra forma também da gente criar array, tá? Só que é mais um pouco avançado, mas eu vou demonstrar aqui para você, tá? Assim como a gente abordou várias coisas aqui, então não vamos deixar passar isso aqui, tá? Ou seja, a gente pode criar um array de outro modo, tá? Ou seja, com a construtora array, tá bom? Ou seja, isso aqui é mais quando a gente estiver trabalhando em orientação a objeto, tá? A gente pode chamar sem argumento, ou seja, sem passar um valor para esse array, tá bom? Um exemplo aqui, ó. Vou colocar let a de array vai receber new. A gente usa new, tá? Então, array, ou seja, porque eu estou instanciando a função construtora array, tá? Que fica no meu prototype, tá? A gente vai ver isso aí mais na frente, tá? Então, se eu fazer isso aqui, se eu der um console.log, vai imprimir para mim o quê? Vai imprimir para mim um array literal, tá? Porque o que é o array literal? É você simplesmente criando chaves. Só que aqui eu não estou criando chaves, eu estou instanciando aqui, tá? O meu objeto no prototype. Se a gente for ver isso aqui, ó, eu tenho um array aqui, ó, tá vendo? Ó, um array literal, beleza? Agora, para mim colocar valor aqui dentro, eu posso colocar aqui elementos também. Eu posso colocar elemento, vou colocar só L, elemento 1, tá? Vírgula, entre string L2, e vou colocar também aqui um número, tá? 20. Então, se eu for aqui no meu console, eu tenho aqui, ó, da meu array construtor aqui, tá? Da minha palavra new, eu instanciei o meu array, que tá no prototype, tá? E ele criou para mim aqui um array literal, tá? Ó. Então, isso faz, porque é por isso que é fácil a gente criar, mais fácil criar um array literal, tá? Simplesmente com chave. Um array literal, tá vendo, ó? Então, elemento 1, 2, 3, tá? Então, você vê que você também pode criar assim, ó, tá? Usando aqui a construtora, tá? Array, beleza? Então, eu não vou nem aprofundar nisso aqui, tá? Isso aqui eu só falei pra você pra você saber que existe isso aqui, tá? Mais da frente a gente vai abordar isso aqui, beleza? Eu não vou nem aprofundar nisso aqui não, que não vai complicar a sua cabeça. Ok. Agora vem a pergunta. Você disse sim, você conversou, aprendemos bastante coisa, mas me dê um exemplo, tá? Prático de onde a gente pode usar array. Beleza, então vamos lá. Eu vou fazer o seguinte,
A gente já aprendeu sobre objeto, certo? Então, eu vou usar aqui, lembra que eu falei no início da aula que a gente ia abordar aqui também sobre objetos? Então, já que a gente aprendeu objetos, então a gente pode falar aqui, tá? Que é uma coisa que você já sabe. Eu não vou falar aqui em outras coisas que a gente ainda não abordou, porque você ainda não viu, tá? Então, eu vou seguindo esse passo a passo aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Imagine um desenvolvedor, tá? Vou criar um desenvolvedor que ele vai ter uma propriedade nome e uma propriedade de linguagem de programação que ele sabe trabalhar. Então, você sabe criar um objeto, certo? Então, let, eu vou colocar o desenvolvedor, tá? Que vai receber um objeto. Tudo bem, aqui você já sabe criar um objeto, tá? Beleza, não vou entrar muito nisso aqui não. Esse desenvolvedor, ele tem uma pessoa. Uma pessoa tem um nome, tá? Então, beleza, eu tenho o meu nome, você tem seu nome. Então, esse desenvolvedor, ele tem um nome. Como eu estou usando o inglês, eu vou colocar name, certo? Ok. Beleza, esse name é um string. Então, eu vou colocar aqui Francis. Imagine eu aqui, tá? Beleza. Ok. Agora, esse desenvolvedor, esse programador, ele tem... ele sabe trabalhar com várias linguagens de programação. Beleza? Aí você pode dizer, ah, beleza, mas no objeto eu posso fazer, então, linguagem 1, tá? 1. Aí você ia colocar aqui o nome da linguagem, depois ia fazer linguagem 2 e blá, 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 tá? Só que isso aqui ia ficar verboso. Então, é isso aqui que vai entrar o array. Então, dentro de um array, você pode colocar valores específicos ali, tá? Elementos específicos, tá? E fica até bom para acessar. Então, eu tenho aqui, ó, desenvolvedor. Então, eu sou programador, meu nome é Francis, e eu tenho aqui várias linguagens de programação. Só que eu crio uma única propriedade e coloco nessa propriedade vários valores. Aí você poderia dizer, ah, então é simples, eu posso criar uma string aqui e simplesmente posso colocar JavaScript, Java, beleza. Só que para acessar, imagine que você quer acessar uma única linguagem, tá? Um valor específico, não tem como. Porque não tem índice, então você não tem como acessar. Se você fosse colocar aqui, então para me acessar JavaScript, eu coloco um console.log. Aí eu coloco develop.language. E agora, se eu fazer isso aqui, vai imprimir tudo para mim, ó. Se eu for ver isso aqui, ó, eu tenho aqui, ó, JavaScript e Java. Aí você diz, então eu posso colocar aqui, igual eu aprendi, no índice 1. Será que vai funcionar isso aqui? Vamos ver. Ó, no índice 1, você tá pegando, o quê? Você não tá pegando a string completa, tá? Ou seja, o índice aqui das minhas linguagens. Você tá pegando cada palavra, cada texto, cada caractere da string. Então, se você for ver aqui, ó, no índice 1, então eu tô acessando aqui, ó, essa letra A aqui, ó. Então, impossível, não tem como, certo? Então, é aí que entra o array, beleza? Aí você diz, então eu tô ansioso para saber. Então, vamos lá. Como é que você faz? Ó, então você faz o seguinte, ó, linguagem, beleza, tá? Linguagens, você coloca ponto, e aqui você coloca um array, ó. Por quê? Lembra que eu falei lá no início da aula sobre objetos, que você pode usar vários tipos dentro de um objeto, tipo string, number, o que você quiser, beleza? Agora sim, ó, aqui eu vou colocar agora, dentro dessa propriedade, um objeto, tá? Essa propriedade minha tá recebendo um objeto, tem vários elementos, que esses elementos têm índice, e eu posso acessar cada elemento por os seus índices, certo? Aí você diz, agora eu comecei a entender. Então, JavaScript, um exemplo, tá? Eu vou colocar minúsculo, tá? Depois a gente tem métodos que pode transformar para maiúsculo, tá? Então, JavaScript, tá? Vírgula, outro elemento aqui, tá? Java, outro elemento aqui. Colocar Python, tá? Python. Eu vou colocar aqui ainda Ruby. Ok, tá bom. Então, ó, agora sim, ó. Perceba, eu tenho uma propriedade nome, que quando eu colocar o nome do meu objeto, ponto, a propriedade nome vai mostrar para mim Francis. E aqui eu tenho desenvolvedor, no caso meu objeto, ponto, a linguagens. Se eu fazer isso aqui, ó, develop, aí você diz, mas vai imprimir tudo também. Não, calma aí. Ponto, a minha propriedade linguagens. Aqui vai imprimir para mim tudo. Ó, vamos ver. Só que, tá aqui, ó. Beleza? Então imprimiu um array. Aí você diz, mas isso aí fez agora há pouco. Eu quero que você faça para mostrar apenas uma única linguagem. Beleza? Então você sabe que nos elementos tem índice. Se eu quero acessar o elemento JavaScript, ele tem um índice, que é no 0, 1, 2. Então eu quero acessar, imagina que você diz, então acessa aí Java. Então vamos acessar aqui a linguagem Java. Então bacana, vamos lá. Então eu coloco aqui, ó, develops.language no índice, como é array, aí sim.
no índice 1. Por quê? No índice, aqui ó, no índice 0 eu tenho JavaScript. No índice 1 eu tenho Java. Vamos ver se isso aqui vai funcionar? Tcharam, funcionou, ó, que bacana, você viu? Então, tá aqui a diferença de você usar array, porque se você fosse usar simplesmente aqui uma string, igual a gente fez, você não ia acessar os índices de cada linguagem, você ia acessar o índice de cada caractere daquele texto, daquela linguagem, tá? Se você quiser acessar o JavaScript, você coloca no índice 0, porque eu tô acessando aqui meu índice 0, tá? Então, se a gente for ver isso aqui, eu tenho um JavaScript. Então, isso aqui são recursos bem interessantes que a gente vai usar muito, mas muito vocês vão usar muito mesmo pro resto da sua vida. Se você quer ser programador mesmo, você vai usar isso aqui direto, tá? Então não tem pra onde fugir. Então, objetos, arrays, tá? Então não tem como fugir. Ou seja, os objetos você consegue armazenar vários tipos de dados, tá? Então aqui a gente colocou propriedade que tem, armazenei aqui o valor nome. Linguagens que eu armazenei aqui um array, tá? Que dentro desse array tem várias linguagens, ou seja, vários elementos. E você pode acessar cada um pelos seus índices específicos. Aí eu posso colocar aqui ainda, ó, cuidado, como aqui se você quiser colocar outra propriedade, você coloca vírgula. Agora vamos colocar aqui, ó, frameworks. E aí, agora vamos colocar outro array. Então vamos colocar aqui, colocar framework, vamos colocar Vue.js, vamos colocar aqui next, vamos colocar next, .js. Vamos colocar aqui também, apesar de React ser uma biblioteca, tá? Mas vamos colocar também, tá? Beleza, não tem problema. Funciona quase como se fosse um framework. Claro que como ele precisa de bibliotecas externas, então meio que se torna ali uma biblioteca, tá? Mas vamos colocar aqui React, tá? Beleza. Vamos colocar aqui também React Native. Tá? Então, bacana, ó. Então aqui, para me acessar agora, como que eu faço? Então eu faço console.log developer. Ponto. Aí aqui eu vou acessar minhas propriedades. Eu vou acessar minha propriedade framework no índice, aí eu escolho qual elemento que eu quero imprimir. Se eu quiser colocar todos, simplesmente eu coloco frameworks, tá? Então vai mostrar todos para mim. Só que se eu quiser filtrar, tá? Um exemplo de cada um. Então eu vou colocar exemplo next. Então no índice 0 é Vue, no índice 1 é next. Então no índice 1. Se eu fazer isso aqui, eu vou ter next imprimido. Vamos ver isso aqui, o resultado, e eu tenho next.js. Tá bom, pessoal? Então você vê o poder, tá? Quando a gente une as coisas ali, tá? Quando você aprende as coisas e consegue juntar as coisas ali, tá? O quebra-cabeça, como vai funcionando. Então a gente aprendeu como criar um array, como acessar os elementos de um array, tá? E a gente até fez um encadeamento aqui, ó, tá vendo? Onde a gente criou um array, dentro colocou outro array e acessemos os elementos dentro desse array, tá? Nos índices. Só lembrando que em objeto você acessa os valores pelas propriedades, tá? Já no array você acessa os elementos por índice. Claro, se você tiver um objeto, como o objeto tem que ser acessado pela propriedade, então você coloca ali o seu array no índice 0 ou 1, conforme o seu array tá, a posição, tá? No índice, o seu objeto, ponto, as propriedades, e você acessa os valores, tá bom? É meio complicado no início, mas é assim mesmo, tá? Aqui a gente abordou também outra forma de criar array, só que isso aqui a gente vai focar nisso aqui mais pra frente, tá? Quando a gente estiver trabalhando com orientação a objeto, tá bom? E como a gente ainda não abordou sobre isso, essas coisas, então eu só vou abordar aqui o que a gente já aprendeu, tá? Então, daqui pra trás, o que a gente já aprendeu, eu vou abordando, eu vou incrementando aqui, tá? Agora, o que a gente não viu ainda, eu não vou fazer isso, tá? Pra não barulhar a mente de vocês, tá bom? Então, pessoal, foi isso na aula de hoje, tá? Eu espero que vocês tenham entendido, vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo aí, tá? Já deixa aquele like aí pra fortalecer o canal, tá bom? E até a próxima, valeu!